Nesse vídeo trataremos de dois problemas computacionais que são relacionados, que são como obter conjuntos dominantes mínimos e como obter conjuntos dominantes mínimos conectados. Esses dois problemas são relacionados com a teoria de grafos. Um conjunto dominante é um conjunto no qual cada vértice do grafo ou ele está no conjunto dominante ou ele é adjacente a algum vértice desse conjunto dominante, né? Desse conjunto que eu estou chamando aqui de D. O problema real é obter o conjunto dominante mínimo. Esse é um dos famosos problemas NP difíceis, né? O tamanho desse conjunto mínimo é denominado número de dominação. Para o grafo do nosso exemplo, que a gente está mostrando aqui embaixo, esse número de dominação é 2. Veja que se considerarmos os dois vértices em azul no conjunto dominante, todos os demais são adjacentes a ele. Portanto, a gente tem então que o conjunto D formado por 2 e 3 é um conjunto dominante e a gente não consegue fazer um conjunto menor que esse, né? Se a gente tirar o vértice 2, a gente tem que acrescentar o 1 ou o 5. E se a gente tirar o 3, a gente tem que acrescentar o 6 e o 4. Então, nesse slide a gente vê na tabela que a gente consegue as condições necessárias usando somente o 2, né? Ou usando somente os dois vértices, né? 2 e 3. A gente tem outras soluções, né? Mas de todo jeito, por exemplo, nesse caso aqui o 3 e o 5, mas de todo jeito a gente não consegue uma solução com menos de dois vértices. O problema do conjunto dominante conectado, ele é semelhante ao problema que a gente viu, só que agora a gente quer que os vértices que compõem o conjunto dominante, eles estejam conectados no... Quer dizer, existe uma aresta entre eles, né, no grafo original. Nesse caso, o grafo 1, 2 e 3, né, o subgrafo 1, 2 e 3, ele é um conjunto dominante conectado, né, porque o 1, o 2 e o 3 estão ligados. Mas aquele que a gente tinha usado como exemplo antes, que é o 3 e o 5, ele já não é válido mais, porque o 3 e o 5 não estão conectados. Ok? Então, nesse caso, a gente está acrescentando uma restrição adicional. Com isso, para determinar o conjunto dominante conectado mínimo, a gente tem uma quantidade menor de soluções. Na verdade, a solução que a gente consegue chegar é só o vértice 2 e 3, porque eles estão conectados entre si e eles são um conjunto dominante. Ok? Qualquer outra solução com menos vértices não funciona e com mais, obviamente, já não é mínimo mais, né? Porque a gente já achou um com 2. Nesse caso, a gente fala que essa quantidade, né, de dois vértices, ela corresponde ao número de dominação conectado. Então a gente já tinha dito, né, que esse problema, esses dois problemas que a gente apresentou, eles são NPs difíceis, quer dizer, o problema de achar o conjunto, ou a gente pode falar que eles são NP completo, quer dizer que o número de dominação é menor do que um valor K. Então, a questão que acontece é que, pelo fato dele ser NP difícil, a gente não conhece um algoritmo que resolve isso em tempo polinomial. Portanto, demora muito para poder... A gente sabe que é um problema que demora muito à medida que a gente tem mais vértices no nosso conjunto. Então, vamos só dar uma olhada
como é que a gente faz um problema de cobertura de vértice, porque a gente vai, né, um algoritmo guloso para cobertura de vértice, porque a gente vai usar uma adaptação desse algoritmo para poder resolver o nosso problema de conjunto dominante. Tá? Então, a cobertura de vértices, ela consiste em achar um conjunto de vértices em que cada aresta do grafo é incidente a pelo menos um vértice desse conjunto. Então, é um pouco diferente do que a gente tinha visto de dominação. O cobertor de vértices é um dos 21 problemas NP completo de Karp, né? Então, a gente sabe que é realmente então, um problema de NP completo e que a gente então, tem uma certa dificuldade para resolver isso no algoritmo exato, né? Porque demora um tempo muito grande. Então, a ideia é achar um algoritmo que dê uma solução aproximada, né, e que a gente fique satisfeito com isso. Então, vamos considerar um grafo bipartido. Isso é, um grafo tipo esse que a gente está mostrando aqui na parte inferior do slide, né, onde os vértices podem ser divididos em dois conjuntos, né, apesar de eu estar mostrando a mesma quantidade de vértices em cada lado, essa quantidade não precisa ser igual, não. Tá ok? E que existe, então, arestas somente de um conjunto para o outro, né? Não existe arestas internas ao conjunto. Então, nós vamos tentar resolver o problema, né, usando para cima de um vértice, de um conjunto, de um grafo bipartido. A gente vai usar, então, um algoritmo guloso. Ele dá uma solução aproximada, uma vez que a gente sabe que o problema é NP difícil, né? Então, e a gente vai conseguir depois tirar a partir desse algoritmo uma adaptação para o nosso problema, né, de conjunto dominante. Tá? Então, o que a gente quer achar é um subconjunto mínimo, né, de tal que cada nó de A é coberto, né, cobre um nó de B. Então, assim, como é que é feito o algoritmo? A gente seleciona em cada etapa um vértice de A para cobrir a maior quantidade possível de vértice em B, né? O algoritmo guloso que a gente vai usar para cobertura de vértices é o seguinte: a gente seleciona um vértice de A de tal forma que ele seja capaz de cobrir a maior quantidade possível de vértice em B, né? E tendo selecionado ele, a gente remove esses vértices e vai usando e vai selecionando assim por diante, né? Até ter conseguido utilizar todos os vértices, né? Bom, então como é que a gente vai transformar isso no nosso problema do conjunto dominante? Nós vamos usar a mesma ideia anterior, né, do que foi feito para a cobertura de vértices, só que a gente vai fazer então uma transformação do gráfico que a gente está querendo achar o conjunto dominante. Então, vamos considerar um grafo, né, por exemplo, esse que está aqui embaixo da nossa figura, né, do nosso slide, e a gente vai fazer dois conjuntos A e B que tem uma cópia de todos os vértices do grafo, né? Então, na verdade, nós vamos ter o conjunto A com vértices de 1 a 6 e o conjunto B com vértices de 1 a 6. E a gente vai construir um grafo bipartido colocando uma aresta entre cada vértice de A, né, colocando uma aresta nesse novo grafo bipartido, se existe uma aresta no grafo G. Ok? Então, por exemplo, para esse gráfico que a gente está usando como exemplo,
a, a gente vai ter esse gráfico que está na parte de baixo do vídeo, né? Que tem 6 vértices em A, 6 vértices em B, e que, por exemplo, a gente vê que existe uma aresta entre o vértice 1 e 2 no grafo original. Então, a gente cria uma aresta de 1 de A para 2 de B e de 1 de B para 2 de A, ok? E a gente cria uma aresta do vértice para ele mesmo para todos os vértices. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é achar o grau de todos os vértices do conjunto A. Então, a gente calcula lá, por exemplo, no caso aqui é só olhar, né? Que, por exemplo, no vértice 1 do conjunto A tem 3 conexões, no conjunto A, o vértice 2 tem 4, assim por diante. Então, esse grau, na verdade, está contando quantas arestas são incidentes em cada vértice. No passo 2, a gente seleciona o vértice de A que tem o maior grau. Então, a gente tem vários vértices que tem 4. No caso, a gente vai selecionar o vértice 5, porque o critério de desempate é o ID. Então, o 5 é o vértice que tem o maior grau e que tem o maior ID. E aí, o que a gente vai fazer? Remover todos os vértices do conjunto B que são cobertos por esse vértice 5, né, que são esses em azul já desenhados na figura, e também vai remover o vértice de A. Então, a gente selecionou o vértice 5 e a gente remove todos os vértices. Nota que, com isso, também some todas as arestas. Por exemplo, tinha uma aresta do vértice 1 de A para o vértice 1 de B, mas como o vértice 1 de B sumiu, essa aresta sumiu também. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente tinha feito no primeiro passo, que é calcular de novo. Então, tendo selecionado o vértice 5 e removido o vértice 5 e todos os vértices de B que estavam ligados ao 5 do A, a gente fica com esse grafo que a gente está vendo agora. Ele ficou bem mais simplificado. Vê, por exemplo, que como a gente tirou o vértice 1 de B, a aresta que tinha, por exemplo, entre o 1 de A e o 1 de B sumiu. E de agora em diante a gente vai fazer um processo parecido com o que a gente já tinha visto antes. A gente recalcula os graus, então a gente obtém agora que 2 tem 1, o 3 tem 2, o 4 tem 2 e o 6 tem 1, e usa o mesmo critério para achar qual é o vértice que a gente vai inserir. Então, no caso, a gente vai inserir o 4, porque ele tem o maior grau e tem o maior ID, e o 4 está ligado no vértice 3 e 4 de B. Com isso, a gente vai fazer a remoção de novo. E agora, a gente removendo esses vértices e as arestas que ligavam os vértices que foram removidos, não sobra mais arestas, então o algoritmo pode parar. O conjunto resultante, então, desse processo é o conjunto dominante mínimo 4, 5. Vê que ele é diferente do que a gente obteve quando a gente fez a conta manualmente, mas o critério é o mesmo. A 4 e 5 pertencem a D e todos os outros vértices são da adjacência de 4 e 5. Então, a gente tem aqui o vértice e, nesse caso, o algoritmo guloso conseguiu chegar na quantidade mínima também. Então, a gente teve um resultado favorável para a gente. Vamos ver, então, como é que a gente faria isso em Python.